Vox Lit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwäbl. Hoje trago-vos patifes. Eles próprios assim se descrevem. Uma banda criada durante o confinamento provocado pela pandemia teve como ponto de partida um music hall do século XIX nas tabernas de Londres, onde músicos e atores contavam histórias acidentadas e canalhas. São eles Elena e Faustino, no contrabaixo e baixo elétrico, Luís Lopes e Miguel Fevereiro, nas guitarras elétricas, Miguel Sobral Curado, bateria eletrónica e voz eletrónica de Teresa Sobral. Figurinos de Afonso Peixoto. Apresentam-se em roupagens dos anos 70, jogando cartas à frente de um set jazzístico. A patifaria insinua-se em improvisação sonora bem calibrada, servindo textos do absurdo de Gonçalo M. Tavares, que ora puxam para o punk, ora para o rap mais ativista, ora para uma balada, sempre com a intuação pesada de histórias desgraçadas que, não sendo, talvez, reais, têm todos os elementos para ombrear os mitos. Numa delas, Deus está preso num bunker com forma de botija de gás e vê tudo através de uma janelinha muito pequena, cerca de 2 centímetros quadrados. Não chegam a ser brejeiros, desavergonhados, descarados, infames ou insolentes, enfim, patifes, mas o suficiente apenas para desfazer ou justificar o seu mote. É que a banda tem um subtítulo: Post Fancy Experimental Music Tales. Não sei se este post, pós, contraria ou exacerba o fancy, mas este faroeste musical tem postado no cartaz um vigoroso wanted. Portanto, vá lá, aparelhem-se e procurem-nos. Eles colocaram as suas cabeças a prémio e os textos arrasarão os nossos ouvidos. Por que razão o morto está assim assustado? Mudar de cabeça a cada 7 anos como se fosse pele. Banda Patifes, Post Fancy Experimental Music Tales.
Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwäbl. Vozes de Gil Vicente. Uma rubrica de Nuno Meireles. E traerei uma ensalada por Gil Vicente guisada. E diz que outra, de mais flores para a Páscoa ter E assim, sembrada. através deste convite para ouvir uma ensalada por Gil Vicente guisada, se passa no alto dos físicos até aos últimos 50 versos. E nesta representação da Escola da Noite, no DVD do Alto dos Físicos, que foi recentemente editado pela Escola da Noite, numa encenação de António Augusto Barros, nós ouvimos um exemplo magnífico de criatividade e da revelação do teatro que se esconde em versos que parecem absurdos. São 50 versos que são um desafio a qualquer leitura. Têm alguns temas em comuns, têm afirmações em discurso direto, têm descrições, mas parecem uma salada de muitas coisas. Medianoche con un lunar, al tiempo que el sol salía, recordé que no dormía, con cuidado de canto. Ervas do amor, ervas do amor. Ervas do amor. A las puertas de la villa, en medio de la ciudad, dicha la abada Teresa. Tan buen molinero son de Martín Gómez. Tan buen molinero. E, na verdade, o que estes atores e atrizes, o Filipe Eusébio, o Igor Lebrod, a Maria João Robalo, o Miguel Magalhães e a Sofia Lobo, o que eles fazem é revelar o teatro, ou a potencialidade de teatro que se esconde naqueles versos e que não está imediatamente acessível a uma leitura do texto impresso. Aqui temos ritmos, personagens, situações, polifonias, música, movimento, e ainda que aquilo que nós ouçamos seja apenas uma parte daquilo que se pode ver nesta ação teatral, é bem claro que estas palavras têm um valor extraordinário, assim, representadas, tornadas presentes. Tão parecida vi cantar. Ficada, amor, ficada. Vozes de Gil Vicente. Uma rubrica de Nuno Meireles. Vox Lit, Vox Lit, Vox Lit, Vox Lit. Técnica e Utopia. Uma rubrica de Ana Marques. My friend, hello, my friend. Técnica autoritária e técnica democrática. Seleção e tradução de excertos de Authoritarian and Democratic Techniques de Louis Mumford. Texto publicado em 1964 na revista Technology and Culture. Todos os organismos vivos são, em certo grau, autónomos, no sentido em que seguem um padrão de vida próprio. Mas no ser humano esta autonomia é uma condição essencial para o seu desenvolvimento. Entregamos parte da nossa autonomia quando estamos doentes ou aleijados, mas entregá-la todos os dias, em todas as ocasiões, seria transformar a própria vida numa doença crónica. A minha tese, para dizê-lo diretamente, é que desde o final do Neolítico e até aos nossos dias, duas tecnologias têm existido lado a lado, uma autoritária, a outra democrática. A primeira centrada no sistema, imensamente poderosa mas inerentemente instável, a outra centrada no humano, relativamente frágil, mas cheia de recursos e durável.
Se eu estiver certo, aproximamo-nos rapidamente de um ponto em que, a menos que alteremos radicalmente o nosso atual curso, as técnicas democráticas ainda sobreviventes serão completamente suprimidas, de modo que toda a autonomia residual será eliminada ou será permitida apenas como um dispositivo lúdico de governo, como a votação nacional para líderes já escolhidos em países totalitários. A nova tecnologia autoritária, centralizada, baseou-se em invenções e descobertas científicas de alta ordem: o registro escrito, a matemática e a astronomia, a irrigação e a canalização. Acima de tudo, criou máquinas humanas complexas, compostas de partes especializadas, padronizadas, substituíveis e interdependentes: o exército do trabalho, o exército militar, a burocracia. Estes exércitos do trabalho e exércitos militares elevaram a fasquia das realizações humanas, o primeiro na construção em massa, o segundo na destruição em massa, ambos numa escala previamente inconcebível. Apesar do seu impulso constante para a destruição, a técnica totalitária foi tolerada, talvez até bem-vinda, porque criou a primeira economia de abundância controlada, especialmente as colheitas profusas que não apenas sustentaram uma grande população urbana, mas também libertaram uma extensa minoria treinada para atividades puramente religiosas, científicas, burocráticas ou militares. Mas esta eficiência era prejudicada por fraquezas que nunca foram superadas, até hoje. O sistema não tinha coerência interna, uma quebra na comunicação, um elo perdido na cadeia de comando, e as grandes máquinas humanas desintegravam-se. Através da mecanização, da automação, do controle cibernético, a técnica autoritária superou com sucesso a sua fraqueza mais séria, a sua dependência originária de servomecanismos resistentes, às vezes ativamente desobedientes, ainda suficientemente humanos para abrigar propósitos que nem sempre coincidem com os do sistema. A nova tecnologia é maravilhosamente dinâmica e produtiva. O seu poder tenta aumentar sem limites, quer pensemos na produção de conhecimento científico ou nas linhas de montagem industriais. Maximizar energia, velocidade ou automação, sem considerar as condições complexas que sustentam a vida orgânica, tornaram-se fins em si mesmos. O centro da autoridade neste novo sistema já não é uma personalidade visível, um rei todo-poderoso. Mesmo nas ditaduras totalitárias, o centro está agora no próprio sistema, invisível, mas omnipresente. Sob o pretexto de poupar trabalho, a finalidade última desta técnica é deslocar a vida, ou melhor, transferir os atributos da vida para a máquina e o coletivo maquínico, permitindo que do organismo permaneça apenas aquilo que pode ser controlado e manipulado. Curiosamente, as primeiras palavras em apoio a esta tese vieram, com requintada aptidão simbólica, de um agente voluntário, mas quase uma vítima clássica, das novas tecnologias autoritárias. Vieram do astronauta John Glenn, cuja vida corria perigo em consequência do mau funcionamento dos seus comandos automáticos operados a partir de um centro remoto. Depois de por pouco se ter salvo por intervenção própria, emergiu da sua cápsula espacial com estas palavras sonantes: agora que o homem assuma o controlo. As vantagens genuínas que as nossas técnicas de base científica trouxeram só podem ser preservadas se reduzirmos todo o sistema a um ponto que permita alternativas humanas, intervenções humanas e destinos humanos para propósitos totalmente diferentes dos do próprio sistema. Na atual conjuntura, se a democracia não existisse, teríamos que inventá-la a fim de salvar e recultivar o espírito humano. Comprimido de leitura. O Comprimido de Leitura é uma rubrica do podcast Vox Lit. A cada episódio sugere-se a leitura de um livro impresso, que é apresentado pela interpretação de uma ou mais vozes. As vozes leitoras que interpretam os excertos dão corpo sonoro à palavra impressa, e para o efeito só são lidas citações provenientes da edição impressa do livro escolhido, nem mais nem menos. How do you lose a word? Does it vanish into your memory, like an old toy in a cupboard, and lie hidden in the cobwebs and dust, waiting to be cleaned out or rediscovered? There was a time, once, when the Bengali language was an angry flood, trying to break down a door. She would crawl into a wardrobe
and lock herself in, stuffing her ears to shut out those sounds. But a door was no defense against her parents' voices. It was in that language that they fought, and the sounds of their quarrels would always find ways of trickling in, under the door and through the cracks, the level rising until she thought she would drown in the flood. No matter how well she hid, the accumulated resentments of their life were always phrased in that language, so that for her its sound had come to represent the music of unhappiness. As she lay curled in the cupboard, she would dream of washing her head of those sounds. She wanted words with a haft of stainless steel, sounds that had been boiled clean like a surgeon's instruments, tools with nothing attached except meanings that could be looked up in a dictionary, empty of pain and memory and inwardness. In the bedroom of Pia's early childhood, there was one window that afforded a glimpse of Puget Sound. The apartment was small, 2 bedrooms, a living room and a kitchen, and the silver of a view through the one westward-facing window in the master bedroom was its only noteworthy attraction. There was never any question that she, 2-year-old Pia, would be allotted that room. Pia was the altarpiece around which their lives were arranged. The apartment was a temple to her, and her bedroom was its shrine. Her parents took the other bedroom, so small that they had to get into bed by climbing over the foot of the bedstead. This enclosed space became the echo chamber for the airing of their mutual grievances. They would while away hours bickering over trivia, only occasionally generating enough energy to launch into full-throated quarrels. Pia had a larger room to herself for some 5 years before her mother abruptly ousted her from it. She could no longer bear the circumstances of her confinement with Pia's father, and wanted nothing more than to shut out the entire family. Shortly afterwards, she would be diagnosed with cervical cancer, but in between was a period when she would allow Pia to sit beside her on her bed. Pia was the only person allowed into her presence, permitted to touch and see her. Everyone else was excluded, her father most of all. Her mother's voice would greet her as soon as she let herself into the flat on coming home from school. "Come, Pia, come and sit." It was strange that she could not remember the sound of those words. Were they in English or Bengali? But she could perfectly recall the meaning, the intent, the voice. The Hungry Tide by Amitav Ghosh. Between the sea and the plains of Bengal lies an immense archipelago of islands. Here, for hundreds of years, only the truly dispossessed braved the man-eating tigers and the crocodiles that ruled there, to eke out a precarious existence from the mud. The settlers of the Sundarbans believe that anyone without a pure heart who ventures into the watery labyrinth will never return. It is the arrival of Pia Roy, of Indian parentage but stubbornly American, and Kanaidat, a sophisticated Delhi businessman, that disturbs the delicate balance of settlement life. From this moment, the tide begins to turn. Este comprimido de leitura foi lido a partir da edição em língua original do livro The Hungry Tide, do autor indiano Amitav Ghosh, publicado em 2005 pela editora The Borough Press, HarperCollins. Comprimido de leitura.
Ilustração. Um soldado com capacete, espada e escudo. Roteiro. As armas e os barrões assinados e da ocidental praia lusitana. Ilustração. Um cavaleiro montado a cavalo com uma bandeira na mão. Atrás se vê um castelo e pássaros no céu. Roteiro. Por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Ilustração. 3 grandes barcos sobre ondas agitadas, perto de uma ilha de uma pequena vila. Roteiro. Que da ocidental praia lusitana. Adeus. Oh, praia do Estelo. Adeus, Lisboa. Cá, vamos, a caminho do Oriente misterioso. Ilustração. Uma batalha, soldados com escudos e espadas nas mãos, pisando em outras pessoas que estão caídas no chão. Roteiro. Em perigos e guerras, esforçados mais do que prometia a força humana. Ilustração. Pessoas caminhando sobre um reino na Índia. Roteiro. Eis-nos na Índia? Sim, este é o novo reino que nós, portugueses, criamos, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Vox Lit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura.